Olá, turminha do segundo ano! Tudo bem com vocês? Bom dia, né? Hoje é sexta-feira e temos aulas de ciências. Todos estão bem preparados? Então vamos lá! E na aula de hoje nós vamos falar sobre a Mata Atlântica. Para isso, vamos precisar da nossa apostila de ciências na página 182. Lápis, borracha e lápis de cor. Material organizado, vamos começar. Lá na página 182, módulo 18, vamos falar sobre a Mata Atlântica. E olha só a imagem que aparece na apostila de vocês. Vamos fazer a leitura do diálogo, turminha. Mãe, já sabemos aonde queremos ir nas próximas férias. E olha o que ele está vendo na TV. Uma imagem da Mata Atlântica, mais exatamente o Parque Serra do Mar, que fica próximo da cidade de Ubatuba. Isso mesmo, no nosso litoral paulista. E será que vocês também vão querer conhecer um local assim? Olha que local bonito, hein? Quem não vai gostar de passear num local desta forma? Vamos ver agora as questões. Vamos continuar a nossa viagem pelos ambientes naturais do Brasil. Lembra da aula passada, quando nós conhecemos a floresta amazônica? Agora, vamos conhecer a Mata Atlântica, que é um outro ambiente natural e muito importante para a nossa sobrevivência e para a vida. Número 1. Por que você acha que este ambiente natural se chama Mata Atlântica? Olha que nome interessante. Vocês já ouviram falar em algum outro lugar que lembra esse nome aqui? Atlântica? Ou algo parecido? Quem se lembrou do nosso Oceano Atlântico se lembrou bem, pois a nossa Mata Atlântica está diretamente ligado ao nosso Oceano Atlântico. Eles ficam ali, ó, bem pertinhos, e é por isso que se chama Mata Atlântica. Essa região possui bastante umidade. Você acha que isso contribui para o desenvolvimento das plantas? As plantas precisam de umidade, pessoal? Com certeza, isso contribui sim. E a Mata Atlântica, assim como lá na Floresta Amazônica, também possui uma infinidade de flora e de fauna. Vamos agora conhecer um pouquinho mais desse ambiente? Conhecendo a Mata Atlântica, lá na página 183. E olha que imagem bonita tem aí na apostila de vocês. Olha, a Mata Atlântica recebeu esse nome porque se localiza próximo ao Oceano Atlântico. Ela acompanha o litoral brasileiro do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Então, ela pega lá em cima no Brasil, na região norte, e vai descendo, 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 até na região sul. Olha só que litoral grande nós temos. Litoral é o local onde a terra é banhada pelo mar. E é o que vocês chamam de praias, né? Então, a praia é todo o litoral. E olha a imagem da Mata Atlântica ao lado do Oceano Atlântico. Tá vendo aqui, ó? Todo o Oceano Atlântico no fundo. A Mata Atlântica é um dos ambientes naturais mais ricos em biodiversidade do planeta. Então, tem diversos tipos de vida lá. E isso significa que nela podemos encontrar uma grande variedade de fauna e da flora. Lembra que é fauna, animais, e flora, a vegetação. Como podemos observar nas imagens abaixo. Então, olha só as imagens que aparecem aqui. Primeiro, a bromélia, que é um tipo de flor muito bonita, que é encontrada lá. Aqui ao lado, ó, é o pererequinha do brejo. Ela é amarelinha. Lembra lá na Floresta Amazônica que eu mostrei para vocês uma foto bem parecida com essa? E aqui nós temos uma cobra caninana, olha só. E ao lado, o mico-leão-dourado, que é um símbolo da Mata Atlântica também, tá bom? Ainda na página 183, a biodiversidade da Mata Atlântica. Quando a vida selvagem de ambientes naturais é mostrada,
Geralmente imaginamos paisagens com grandes animais, mas a riqueza da biodiversidade de um lugar está justamente na quantidade de seres que podem existir em um único ponto, como um brejo ou uma árvore. Então, a biodiversidade não se refere a todo local, e sim num local apenas. Então, se a gente parar para ver, por exemplo, uma árvore na Mata Atlântica, o quanto vai ter de animais, o quanto vai ter de flora nesse local. É isso que define a biodiversidade do local, tá? E na página 184, nós vamos falar justamente disso. Observe a ilustração com a distribuição de espécies de seres vivos que podem utilizar uma árvore como abrigo, moradia ou alimento na Mata Atlântica. E em seguida, responda às questões. Então, agora eu preciso que vocês fiquem bem atentos a essa imagem e nós vamos analisar todos os seres vivos que aparecem para poder responder as perguntas seguintes. Então, vamos lá, ó. Detetives do segundo ano, atento às imagens. Então, aqui em cima, ó, nós temos uma aranha. Percebe que ela está construindo o que aqui? Uma teia. Isso mesmo. Aqui ao lado, ó, nós temos a abelha cachorro, que também é um inseto que vive nas árvores lá da mata. Mais embaixo, ó, outro inseto. Nós temos um besouro. Descendo um pouquinho, mais insetos. Nós temos a formiga. Ao lado, nós vamos ter algumas espécies de flora. Orquídea, bromélia, que são plantas que também se abrigam nessa árvore. E nós temos também, ó, alguns animais aqui. Nós temos o sabiá-cica, que tá aqui, ó, tá vendo? Dentro aqui no tronco. Nós temos mais em cima o mico-leão da cara dourada. Aqui em cima nós temos também uma outra espécie de macaquinho, que é o monocarvoeiro. Do outro lado, nós temos, ó, aqui na árvore, o sagui de tufo preto, que é uma outra espécie de macaco. Aqui embaixo temos mais insetos, ó, o cupim. Nós temos aqui uma ave, ó, o pica-pau. Dá para ver, ó, ele tá aqui, do lado da bromélia. Nós temos também. Então, vocês viram quantos seres vivos há nessa árvore? Fora aqui, olha aqui, quantos cipós. Os cipós também são seres vivos que ficam aí. Então, nesta árvore, nós encontramos vários tipos de vida. E agora, depois de analisar isso, vamos responder as questões. Letra A. Que insetos são retratados nas imagens? Então, na imagem anterior, nós tínhamos alguns insetos. Lembra que eu fui falando? Então, olha na página anterior, ó, quais são os insetos? Vamos lembrar? Aranha, besouro, formiga, cupim. Nós vamos responder. Então, eu esqueci da abelha, vamos ver. Cadê a abelha que a professora não tinha visto? Ela deve estar escondida no desenho. Aqui, a abelha cachorro, eu falei dela, né, na primeira parte. E a abelha. Então, ó, a abelha, a formiga, o cupim e o besouro. Anotem aí. Todos os insetos. Pronto? Se não der, depois vocês pausam. Quantas espécies de macaco há na imagem? Lembra que eu falei para vocês, ó, essa é uma espécie, essa é outra espécie e assim por diante? Vamos ver? Quem lembrou? Estão retratadas 3 espécies, então vocês vão colocar o nome dessas espécies. O monocarvoeiro, que é uma espécie, o mico-leão de cara dourada e o sagui de tufo preto. A resposta é um pouco grande, então depois vai ter que pegar o arquivo lá no WhatsApp para anotar tudo. Tá bom? E quantas espécies de ave? Nós já vimos que tinha inseto, aqui algumas espécies de macaco e as aves. Lembra que eu falei que tinha um lá embaixo? E aí, quantos são? Pensaram? Olha aí na imagem e vê se acerta. São 2 espécies. Nós temos o pica-pau
e nós temos o sabiá-sica. Lembra? O sabiá-sica estava lá dentro do tronco e o pica-pau em cima de uma parte do tronco da árvore, ali no galho. Então, nós temos duas espécies, tudo bem? E depois, na letra D, quais são as espécies da flora que vivem apoiadas ou crescem no tronco da árvore? Então, nós também tivemos algumas espécies ali. Lembram? Eu falei de algumas flores, de algo que fica lá pendurado. Vamos ver? Eu falei das bromélias, orquídeas e os cipós. Muito bem. Então, anotem aí bem bonito. Depois pausa, pega o arquivo e coloquem as respostas corretamente, tá bom? Vamos dar continuidade? Ainda na página 185, nós vamos lá para uma curiosidade que é o Você Sabia? Árvores grandes, como a mostrada na página ao lado, podem fazer bastante sombra. Na floresta amazônica e na Mata Atlântica existe uma imensa variedade de árvores, como essa que foi mostrada anteriormente. Elas podem ser altas, ter copas grandes, ter folhas largas, etc. Por isso, a passagem de luz nas partes mais baixas da floresta é dificultada. Algumas plantas, como as orquídeas e as bromélias, têm a capacidade de se apoiar em árvores, o que possibilita a absorção de luz solar. Então, por isso que elas ficam grudadinhas na árvore, para também receber luz solar. Então, aqui a gente teve uma ideia, por que quando nós olhamos de cima, a gente vê tudo verdinho, né? Nas florestas, devido ao tamanho destas árvores que compõem este local. Próxima página, 186. E nós vamos falar dos frutos da mata. Isto mesmo. Vocês sabiam que lá também dá vários tipos de frutas? E olha, gente, é mais do que vocês pensam. Na Mata Atlântica existe aproximadamente 20.000 espécies de planta e quase metade delas só existe nas matas. Olha que interessante. Isto é, não são encontradas em nenhuma outra parte do mundo, só lá na mata. E nesta floresta há muitas árvores que produzem frutos cheirosos, saborosos, quando estão maduros. Uma fruta passa por várias fases de desenvolvimento. À medida que ela vai amadurecendo, ela pode passar por grandes mudanças, na cor, no sabor, que pode ficar mais doce, na textura, pode ficar mais molinho, e no cheiro, no aroma que ela solta. E aqui embaixo nós temos um exemplo, o processo de amadurecimento da banana. Aqui ela está bem durinha, tem a cor verde. Na parte seguinte, quando ela começa o processo de amadurecimento, ela já vai mudando a cor, vai ficando amarelada e já não está tão firme como antes, até estar totalmente madura, que é quando ela fica bem amarelinha e aí ela fica um pouco mais molinha do que no início, quando está verde. E aqui já está pronta para ser consumida, tá ok? Ainda na página 186, nós vamos continuar falando de frutos. E agora, nesta atividade, nós vamos observar as frutas aqui ao lado e vamos descobrir qual é a fruta de acordo com a característica mostrada. Então, vocês vão pegar agora o lápis e conforme nós formos lendo a característica, vocês vão escrever aqui na frente o nome da fruta que nós estamos falando, tudo bem? Então, vamos lá. Letra A. Aliás, antes de eu começar, vamos ver as frutas que tem? Melhor, né? Então, nós temos, a goiaba, a pitanga e o maracujá. Olha bem na imagem para ver as características que tem cada uma. Aqui é mais molinha, as cores que elas têm, para a gente poder responder corretamente. Agora sim, letra A. Os frutos geralmente são arredondados, com casca de coloração entre verde e amarela. A polpa contém muitas sementes pretas, então olha bem, envolvidas em uma massa gelatinosa, meio mole, lembra uma gelatina. Então, quem tem sementes pretas, a casca pode ser tanto amarela quanto
verde e fica no meio de uma gelatina. Tá bem fácil essa, né, pessoal? Olha só. Quem que tá aqui? O maracujá. Muito bem. Então, na letra A, vocês vão escrever maracujá, que é a primeira fruta que aparece aqui. Agora, na letra B, vamos lá? Os frutos têm coloração amarela quando maduros. Então, quando estão maduros. A polpa que pode ser branca ou vermelha, contém muitas sementes duras e pequenas. Quem que pode ser então, hein? Que tem o interior branco ou vermelho, sementes duras. Será a pitanga ou será a goiaba? Pensaram? Então, acertou quem respondeu a goiaba. Isso mesmo, ela tem as sementes bem durinha, né? Essa parte vermelhinha também tem outra espécie que é branquinha. Temos aí outras espécies de goiaba. Escreveram? E agora a letra C, a gente já sabe qual é, mas vamos confirmar. Os frutos são arredondados, com coloração vermelha quando estão maduros. E na polpa existe uma única semente de coloração esverdeada. Então tem uma semente só no meio. Quem já comeu uma deliciosa pitanga? Que delícia! Então, aqui na última nós vamos ter a pitanga. Muito bem, alguns frutos aí saborosos. Responderam? Vamos continuar. Agora, página 187. Uma parceria entre animais e plantas. Vamos ver o que essa parceria traz de bom para a Mata Atlântica? Muitas espécies de árvore da Mata Atlântica produzem frutos que servem de alimento para animais, como algumas espécies de aves, macacos, morcegos, entre outros. Os animais são atraídos pelo quê? Pelos frutos maduros, pois eles são mais coloridos, suculentos e ainda são cheirosos. Os animais que se alimentam de frutos são chamados, olha aí, está até destacado, de frugívoros. Frugívoros são todos os animais que comem frutas. Alguns animais comem algumas sementes e enterram as que sobram. Olha que espertinhos. As que não foram consumidas por eles germinam e originam novas plantas. A cutia e o esquilo são exemplos de animais que fazem isso. Então, eles comem um pouco dessas sementes e aqueles não comem, eles deixam enterradas. E essas sementes vão acontecer o que depois, no futuro? Elas vão germinar, dando origem a novas árvores. Aqui embaixo tem uma imagem da cutia, que pode medir 57 centímetros de comprimento, um pouco maior que meio metro. E aqui um exemplo de um esquilinho, que chega, né, na média de 23 e 30 centímetros também de comprimento. Então, uma imagem do esquilo e uma da cutia. Esses dois animais que têm aí uma tarefa importante para a reprodução dentro da mata. Continuando, algumas espécies de morcego alimentam-se de frutos e das sementes desses frutos. Então, olha que importante. Como essas sementes não são digeridas pelo animal, elas são eliminadas com as fezes e acabam sendo espalhadas pelo ambiente e podem germinar em outro local. Então, aqui nós temos uma imagem na apostila, aí na 187, de um morcego. As sementinhas que eles vão comendo, aí depois sai pelas fezes, e essas fezes que ficam espalhadas por toda a mata vão futuramente se transformar em novas árvores. Isso mesmo. E nesta atividade, responda. Então, nós agora vimos um texto falando sobre a parceria desses animais e da mata. Olha só. Opa, tem uma resposta aqui. Vocês não podem ver. Já está aqui, né? Não tem jeito. Então, vamos lá. Como os animais frugívoros são atraídos para as árvores frutíferas? Como? Lembra que eu falei? Eles sentem o quê? O que tem lá na mata que chama a atenção deles? São os frutos maduros. Lembra?
Quando ele está maduro, ele tem uma cor bem mais destacosa, ele tem um cheiro gostoso e eles são suculentos. E isso atrai esses animais. Na letra B, quando o animal frugívoro come um fruto e as sementes, o que pode acontecer com essas sementes? Ah, essa também é fácil, hein? Lembra da cutia, do esquilo, dos morcegos? O que acontecia com as sementes, então? Lembraram? O professor acabou de falar. A semente sai com as fezes e pode germinar em outro local, dando origem a novas plantas. Lembra? Ele come, depois essa sementinha fica nas fezes e dali vai surgir novas plantinhas que vão estar espalhadas por toda a mata. E a letra C? Por que podemos dizer que existe uma parceria entre as plantas e os animais? O que é parceria, hein? Um ajuda o outro, um colabora com o outro, então existe uma colaboração entre eles. Olha só, hoje é sexta-feira, vou dar de colher de chá. Porque o animal, ele obtém energia ao se alimentar dos frutos e a planta pode gerar um descendente em outro local. Então, o animal depende desse fruto e a floresta, para ela se manter viva, ela depende que sempre surjam novas plantas, né? E assim foi. Pega o arquivo depois, coloca a resposta completinha, tá bom? Na página 188, nós vamos falar agora, é uma leitura bem interessante desta árvore, chamada araucária. E nós já estamos terminando, então prestem bem atenção. A árvore araucária, também conhecida como pinheiro do Paraná, é a árvore símbolo do estado do Paraná, mas também está presente em outros estados da região sul e nas áreas serranas, nas serras de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Aqui embaixo tem uma imagem mostrando as araucárias, lá no Rio Grande do Sul. Gente, que árvore interessante. Vocês vão ver agora. Olha só. Aqui na página 189, nós vamos ver o processo de desenvolvimento dessa árvore. Então, olha aqui, acompanha com a professora. De 2 anos a 10 anos, o que acontece? Ela cresce cerca de 1 metro por ano até os 20 anos. Então, 20 anos, ela vai estar com cerca de 20 metros de altura. Depois, dos 10 aos 20 anos, né? Tudo isso vai crescer. E quando ela chega de 20 a 30 anos? Quando ela completa 20 anos, ela passa a crescer 2 metros por ano. Então, 20 anos, ela vai crescer mais 40 metros em média. E depois de 40 a 50 anos, as copas mudam de formato com o passar dos anos. Do formato de cone, ó, lembra um cone aqui, para o de taça. Essa árvore pode chegar a atingir 50 metros de altura. Então, ela cresceu. Só que aí, depois que ela cresce, como ela vai mudando o formato, ela perde um pouco da altura, porque antes ela era um cone, agora ela vira uma taça. Então, isso conforme os anos vão passando. A araucária pode chegar a mais de 200 anos de idade. Então, olha que árvore interessante. Quem quiser saber um pouquinho mais, tem um endereço aqui sobre todas essas informações. O pinheiro do Paraná, que é a nossa árvore lá araucária, produz uma semente bastante nutritiva chamada de pinhão, muito apreciada por vários animais, espécies de animais, incluindo nós, seres humanos. Após a floração, as sementes caem das árvores, formando novas araucárias pela mata. Então, aqui tem uma imagem mostrando essas pinhas. Aqui ao lado, ó, aqui ele tá com a casca, tá? E aqui sem a casca, tá? Aqui com a casca, aqui sem a casca na imagem de vocês. E aqui tem uma perguntinha básica a respeito dessa árvore, ó. De acordo com a ilustração acima, quais mudanças ocorrem na araucária durante as fases da vida dela? Então, lá na imagem que a gente viu, vocês viram todas as mudanças que ocorrem? Ela era cone, depois ela fica no formato de taça. Ela pode, então, viver até 200 anos de idade, além de chegar até 50 metros de altura. Fora o tanto que ela cresce, né?
E para casa, olha só, tem uma tarefa lá na página 190, que vocês vão associar as imagens dos animais com a característica que está mostrando aqui. Então, o que eles fazem lá quando eles estão na árvore? Faz, responde, manda para a professora. E na número 2, vocês vão virar naturalista, colorindo o desenho, observando a imagem e depois fazer a ligação da característica com o animal que tem aqui. Responde bem bonito e manda para a professora também, tá bom? E vamos ficando por aqui, né, turminha? Terminamos a aula de hoje, mas semana que vem eu tô de volta com mais uma aula de ciências. Aquele beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!